O fuck you da Janja ao Elon Musk acabou ofuscando toda a pauta negacionista do argentino Javier Milei, que vinha ali como agente predador ou perturbador do G20 e se dizendo o olheiro do Trump. Teria ali toda a força para atrair para si os holofotes. Não, a Janja acabou ganhando a parada com aquele fuck you. Alô? Uma buzina de navio? Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pode! Que foi manchete no mundo inteiro. Agora convenhamos, esse Milei, não é? Depois de um encontro lá com o Trump, e talvez nem tenha recebido essa missão, não é? Que a imprensa lhe atribui de ser olheiro do Trump na reunião ou cúpula do G20, ele já tinha um ambiente muito hostil contra ele. Eu diria mesmo que a totalidade, não é, daqueles G20, no caso G19, porque ele representa um país que é a Argentina. Então são 19 contra 1. E o que ele queria vetar, não é? E vai acabar vetando porque todas as decisões do G20 têm que ter como base aquele consenso. Se não houver consenso, ou seja, o voto a favor de todo mundo, não haverá declaração final. Mas isso, não é, de declaração final também é muito comum no G20. As cúpulas nunca trazem declaração final, ou quando trazem uma declaração final é algo tão insosso e tão sem impacto que até melhor que não saia mesmo. Então o que quer o Milei, né? Primeiro, vetar a taxação de fortuna, que é uma proposta brasileira, igualdade de gênero e a aliança contra a fome. Tudo isso, né? O homem que é o grande reacionário do século quer vetar tudo. Pois é, o Milei vai ficar lá, né, na sua insignificância depois desse fuck you da Janja, que até que veio recuperar um pouco do seu prestígio depois daqueles comentários que falam contra ela, que vão de agente internacional da CIA até olheira também do grande capital junto ao Lula. Ao contrário do que pretende dizer uma certa imprensa, digamos, muito influenciada pelos banqueiros, não é? De que aquilo veio toldar, a intervenção da Janja justamente naquela criação dela, que foi aquela aliança global contra a fome, uma reunião paralela ali aos 20, né, aos G20, aos chefes de Estado, a reunião dos chefes de Estado, já que era integrada por movimentos sociais e órgãos civis da sociedade. Algo, aliás, muito difundido e muito defendido, não é, por essa pauta mais light internacional, comandada inclusive pelos Estados Unidos. Então a Janja teve ali, né, seu momento de glória, e o Milei ficou meio que escanteado nesses debates todos. Porque isso não vai inibir o Milei de tentar novamente, por qualquer tipo, né, de histrionismo, para melar a reunião. Mas só que essas reuniões de fóruns e multilaterais, como falam, eles são sempre caóticos e nem sempre prevalece, não é, a voz da razão, ainda que temas interessantes acabam sendo absorvidos
pelo debate internacional. Como é o caso, por exemplo, não é, dessa aliança global contra a fome, a defesa, não é, da igualdade de gênero na questão trabalhista. A taxação de fortuna, digamos aí, não é um pouco difícil, porque o próprio ministro da Fazenda, o Haddad, numa entrevista há pouco naquela nova televisão que temos no Brasil, noticiosa, a CNBC, outra americana que chegou aqui no Brasil, o Haddad disse que a taxação mundial, a taxação de fortuna, não será possível enquanto não haja um concerto, um consenso mundial para que isso seja adotado por todos os países, ou pela maioria dos países que decidem a política mundial. Algo difícil. Mas isso também não vai impedir o sucesso daquele G20, a começar da presença dos chefes de Estado mais importantes do mundo. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ainda que pato manco, como fala a imprensa, não é? Em final de mandato e onde até o cafezinho esfria na Casa Branca, estava lá o Joe Biden prometendo ali organizar os empresários americanos para entrar nesse processo aí de defesa climática e dar algum tipo de ajuda para o chamado Fundo Amazônica, ou Fundo Amazônia, que até hoje quase não saiu do papel. O próprio Biden chegou a prometer 50 bilhões de dólares, mas foi ali no Congresso dos Estados Unidos altamente sabotado e só conseguiu mandar 47 milhões de dólares. E será que esse dinheiro chegou mesmo e foi aplicado? É uma pergunta que eu faço. Pois é, aí você tem o Joe Biden. E tem gente mais importante que o Joe Biden, que é o presidente da China, o Xi Jinping, que vem não só para essa cúpula do G20, como também vem para um almoço com o privativo, com o Lula, não é? No Palácio do Planalto, na quarta-feira, onde será recebido com honras de chefe de Estado numa visita de Estado, não é? Que ali também pode ser decidido muita coisa, inclusive pelo apoio mais decisivo da China ao desenvolvimento brasileiro. Eu sei que o Lula ali deu uma derrapada no veto à Venezuela para integrar os BRICS. Mas, velho político como é o Lula e como é o próprio Maduro da Venezuela, isso não vai, no final das contas, influir muito, porque, como diz o próprio Maduro, a Venezuela continua nos BRICS, de onde nunca saiu, porque é outro, né? Outro fórum ali, não deliberativo, mas também de políticas, de um foro assim internacional, um foro de iniciativas, claro, e de programas muito definidos, como aquele Banco dos BRICS, que já forneceu ao Brasil, parece que 40 bilhões de dólares em ajuda financeira, sem aquelas exigências demoníacas do FMI, que começa por exigir as privatizações selvagens, né? Programa fiscal e que acaba com a nossa moeda e acaba com o processo de ascensão do país no quadro internacional. Então vamos ter aí o G20, né? Um G20 talvez com muitas notícias, pelo menos. Talvez um pouco não é de decisões, mas com decisões que poderão ser tomadas ao longo dos anos ou dos meses que vêm por aí, apesar do Trump com aquela sua política reacionária, comandada pelos seus falcões mais estridentes, pelo menos. Mas o Trump também está engajado na paz da Ucrânia, na paz da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e diz também que vai trabalhar para acabar com a guerra, tanto na faixa de Gaza, quanto
no Líbano, comandada por Israel. Aí você vai até perguntar, mas ele terá tanto poder assim? Não sei. Eu sei que ele acabou com a guerra ou a presença dos Estados Unidos no Iraque e depois no Afeganistão, fazendo um acordo com os próprios talibãs, hoje considerados os grupos mais extremistas, mais radicais da política mundial. Ele conseguiu retirar ali os Estados Unidos do Iraque e depois do Afeganistão, à custa ali da humilhação da grande potência do norte, mas cujo povo ficou muito agradecido por ter evitado que o país ficasse naquele atoleiro que já tinham consumido trilhões de dólares, não bilhões, trilhões de dólares.